Onça anda 4 dias atrás de um fazendeiro para salvar seu filhote. Uma onça pintada adulta não segue humanos. Isso simplesmente não acontece na natureza. Esses predadores solitários e territoriais evitam nossa espécie a todo custo, desaparecendo entre as árvores do cerrado antes mesmo que possamos perceber que estavam ali. Eles são fantasmas dourados, mestres da camuflagem, reis silenciosos que observam sem serem vistos. Mas em uma tarde abrasadora de setembro, nas terras áridas do interior de Mato Grosso do Sul, próximo à cidade de Aquidauana, uma fêmea adulta de onça pintada quebrou todas as regras conhecidas do comportamento felino. Durante 4 dias consecutivos, ela seguiu um homem, não para atacá-lo, não por territorialidade agressiva, mas porque precisava desesperadamente de sua ajuda. E o motivo vai partir seu coração ao meio. Se você acredita que existe uma conexão profunda entre humanos e animais, uma linguagem que transcende palavras, e que o amor de uma mãe não conhece barreiras de espécie, então fique até o final desta história, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você enxerga a inteligência e as emoções dos animais selvagens. A primeira vez que Roberto Almeida viu a onça foi na tarde de uma quinta-feira, por volta das 3h30. Ele estava consertando a cerca de arame farpado no limite oeste de sua propriedade, a Fazenda São Benedito, uma extensão de 8.000 hectares de pastagem intercalada com manchas de cerrado nativo. Roberto tinha 52 anos, costas largas moldadas por décadas de trabalho braçal sob o sol implacável do centro-oeste brasileiro, e mãos calejadas que conheciam cada palmo daquela terra que seu avô havia desbravado nos anos 40. Ele estava agachado, esticando o arame com um esticador manual, quando sentiu aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. O silêncio tinha mudado. Os quero-queros que gritavam constantemente perto da aguada tinham se calado de repente. As cigarras que zumbiam sem parar nas moitas de capim haviam cessado seu coro ensurdecedor. Era um silêncio pesado, grávido de presença. O tipo de silêncio que faz os pelos da nuca se arrepiarem e o instinto primitivo de sobrevivência acordar depois de milênios adormecido sob camadas de civilização. Roberto se levantou lentamente, largando o esticador com cuidado para não fazer barulho brusco. Seus olhos, acostumados a escanear a paisagem em busca de sinais de gado desgarrado ou predadores que pudessem ameaçar os bezerros, percorreram a linha de árvores a cerca de 50 metros de distância. Angicos retorcidos, jatobás centenários, barbatimões com suas cascas descascando sob o calor. E então ele viu, entre 2 troncos grossos de pequizeiro, parcialmente oculta pela sombra irregular das folhas, estava uma onça pintada, uma fêmea adulta. Ele percebeu imediatamente pelo porte menor e formato do crânio, mas ainda assim, um animal impressionante. Facilmente 80 ou 90 quilos de músculo puro. A pelagem dourada, marcada com aquelas rosetas negras características, brilhava levemente onde a luz filtrada tocava. As orelhas estavam erguidas, alertas, apontadas diretamente para ele. Os olhos, 2 esferas douradas intensas, o observavam com uma fixidez que fazia o coração de Roberto acelerar perigosamente. Mas o que o deixou perplexo não foi apenas ver a onça, afinal, em 52 anos vivendo no Cerrado, Roberto tinha avistado onças dezenas de vezes, sempre de longe, sempre fugindo, sempre mantendo aquela distância respeitosa que separa o homem do predador. O que o deixou perplexo foi o comportamento dela. A onça não estava em posição de ataque, não tinha o corpo abaixado, os ombros contraídos, a cauda chicoteando o chão em preparação para o bote. Não estava rosnando, não mostrava os caninos, não tinha as orelhas coladas para trás em sinal de agressão. Ela estava apenas parada, observando. E havia algo em seu olhar, algo que Roberto não conseguia nomear, mas que o deixava profundamente desconfortável. Não era o olhar vazio e calculista de um predador avaliando uma presa. Era outra coisa. Havia urgência ali. Uma intensidade que parecia querer comunicar algo importante. Roberto conhecia animais. Tinha criado gado a vida inteira. Tinha trabalhado com cavalos, com cachorros pastores, com mulas de carga. Tinha aprendido a ler linguagem corporal animal antes mesmo de aprender a ler palavras em papel. E tudo em sua experiência gritava que este animal estava tentando dizer algo. Por longos segundos, homem e onça se encararam através da distância. O suor escorria pelas costas de Roberto, misturando-se com a poeira vermelha que cobria sua camisa xadrez desbotada. Seu coração martelava contra as costelas como um tambor de guerra. Cada instinto lhe dizia para recuar lentamente,
voltar para a caminhonete que estava estacionada a 20 metros dali, ir embora antes que a situação mudasse. Mas algo o mantinha ali, paralisado não de medo, mas de curiosidade. Então a onça fez algo extraordinário. Ela deu 3 passos para a frente, saindo completamente da sombra das árvores. Parou novamente, ainda a uma distância segura de cerca de 40 metros. Virou a cabeça ligeiramente para o lado direito, depois de volta para Roberto. Repetiu o movimento 2 vezes. E então, de forma deliberada e impossível de interpretar como outra coisa senão intencional, ela começou a caminhar lateralmente, paralela à linha de árvores, sempre mantendo os olhos fixos em Roberto. Parou, olhou para ele, olhou para a mata atrás dela, olhou de volta para ele. Roberto sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. Ele tinha crescido ouvindo histórias dos mais velhos, histórias que sua avó contava nas noites de junho, ao redor da fogueira de festa junina. Histórias de animais que vinham pedir ajuda, de cobras que guiavam viajantes perdidos até fontes de água, de onças que avisavam caçadores sobre incêndios florestais vindos, de macacos que levavam sertanejos até ervas medicinais raras. Ele sempre tinha classificado essas histórias como folclore, superstição de gente antiga que não tinha estudo, que misturava a realidade com fantasia nas longas noites sem eletricidade do sertão profundo. Mas agora, vendo aquele animal magnífico executando uma sequência de comportamentos que só podia ser descrita como comunicação intencional, Roberto não tinha tanta certeza. A onça continuou sua dança estranha por mais alguns minutos, caminhando lateralmente, parando, olhando para Roberto, olhando para a mata, voltando a encará-lo. Era um padrão, uma sequência repetida com variações mínimas, e então, tão subitamente quanto havia aparecido, ela virou e desapareceu entre as árvores, engolida pela vegetação densa, como se nunca tivesse estado ali. Roberto ficou parado por longos minutos depois que ela se foi, seu cérebro tentando processar o que acabara de testemunhar. Finalmente, com pernas que tremiam mais do que ele queria admitir, voltou para a caminhonete. Suas mãos tremiam tanto que precisou de 3 tentativas para conseguir colocar a chave na ignição. Enquanto dirigia de volta para a sede da fazenda, uma construção térrea de tijolos brancos com telhado de barro que ficava a 8 quilômetros dali, ele não conseguia tirar aqueles olhos dourados de sua mente. Aquela urgência, aquela intensidade que parecia gritar silenciosamente: "Me siga, por favor, me siga." Quando chegou em casa, o sol já estava começando a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e vermelho que se refletiam nas nuvens baixas. Sua esposa, Cleusa, estava na varanda preparando o jantar em um fogão a lenha de ferro fundido. Ela tinha 49 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e um rosto que o sol e o trabalho haviam marcado com rugas profundas, mas que ainda mantinha a beleza serena que havia feito Roberto se apaixonar 30 anos atrás. Ele subiu os 3 degraus de concreto da varanda e se jogou pesadamente na cadeira de balanço de madeira que havia pertencido ao seu pai. Cleusa olhou para ele e imediatamente percebeu que algo estava errado. 30 anos de casamento ensinam uma mulher a ler as nuances do silêncio do marido. "O que aconteceu?" ela perguntou, largando a colher de pau que estava usando para mexer a panela de feijão tropeiro. "Eu vi uma onça", Roberto disse, sua voz saindo mais rouca do que o normal. Cleusa não pareceu particularmente alarmada. Ver onças não era incomum naquela região, especialmente nas áreas mais afastadas da fazenda, onde o cerrado ainda era virgem. "E daí? Você já viu onça antes? Ela atacou algum bezerro?" "Não." Roberto balançou a cabeça. "Não, ela não atacou nada. Cleusa, ela estava me seguindo. Ou melhor, ela estava tentando me fazer seguir ela." Cleusa franziu as sobrancelhas. "Roberto, você bateu a cabeça? Tomou muito sol?" "Não estou maluco, mulher," ele disse, uma pontada de irritação na voz. "Eu sei o que vi. Aquela onça estava tentando me comunicar algo." Ela ficou parada me olhando. Depois começou a andar e parar, sempre olhando para mim e para a mata, como se quisesse que eu fosse atrás. Cleusa se aproximou e colocou a mão na testa dele, verificando se estava com febre. Roberto afastou a mão dela com impaciência. "Eu não estou doente, Cleusa. Eu estou falando sério. Tinha algo de muito errado naquela situação toda." "Errado como?" ela perguntou, sua voz agora mais suave, percebendo que ele realmente estava abalado. "Não sei explicar direito." Roberto esfregou o rosto com as mãos. Era o jeito que ela me olhava. Não era agressão, não era medo. Era quase como se ela estivesse pedindo socorro. Cleusa ficou em silêncio por um momento.
Depois voltou para a panela. Bicho é bicho, Roberto. A gente não pode ficar tentando entender o que passa na cabeça deles. Pode ser que ela estava só curiosa, ou confusa, ou sei lá o quê. O importante é que você não se machucou, e o gado está bem. Roberto assentiu, mas não conseguia se livrar da sensação de que tinha perdido uma oportunidade importante, de que deveria ter feito algo diferente. Jantou em silêncio, o feijão tropeiro sem gosto na boca, a carne seca parecendo papelão. Depois do jantar, sentou na varanda com uma xícara de café preto forte e amargo, observando a noite engolir o cerrado. As estrelas começaram a aparecer, milhões delas salpicando o céu negro como diamantes espalhados em veludo. Alguma coruja gritou na distância. Um som melancólico que ecoou pela planície. Ele foi dormir cedo, mas o sono não veio fácil. Ficou virando de um lado para o outro na cama, as molas do colchão velho rangendo a cada movimento. Quando finalmente adormeceu, sonhou com olhos dourados que o observavam através da escuridão. Uma presença silenciosa e insistente que o seguia por corredores intermináveis de árvores retorcidas. Na manhã seguinte, uma sexta-feira, Roberto acordou com o canto do galo às 5:30. Levantou, lavou o rosto com água fria da cisterna, vestiu roupa limpa e tomou café preto com pão com manteiga que Cleusa havia preparado. Tinha planejado passar o dia verificando os coxos de sal mineral espalhados pela fazenda, uma tarefa rotineira que fazia toda semana. Mas enquanto dirigia a caminhonete pela estrada de terra que cortava a propriedade, seus pensamentos continuavam voltando para a onça. Ele estava verificando o terceiro coxo, uma estrutura de concreto localizada perto de uma represa artificial que fornecia água para o gado durante a seca, quando a viu novamente. Desta vez, ela estava mais próxima, apenas 20 metros de distância, sentada sob a sombra de um ipê ainda sem folhas. E desta vez, Roberto teve certeza absoluta de que ela o estava esperando. Assim que ele desceu da caminhonete, a onça se levantou, não de forma ameaçadora, mas deliberada. Ela o olhou por longos segundos e então, exatamente como no dia anterior, começou aquela sequência estranha. Alguns passos para a frente, parada, olhar para Roberto, olhar para a direção que havia vindo, olhar de volta para Roberto. E então, começou a caminhar lentamente, olhando para trás a cada poucos metros. O coração de Roberto começou a disparar. Isso não era coincidência. Não podia ser. Aquele animal estava deliberadamente tentando guiá-lo para algum lugar. Cada fibra do bom senso, cada lição aprendida em 5 décadas vivendo no cerrado, gritava para ele voltar para a caminhonete e ir embora. Onças eram imprevisíveis, perigosas, capazes de matar um homem adulto com um único golpe de pata ou uma mordida na nuca. Seguir uma onça para dentro do mato era pedir para morrer, mas havia algo mais forte do que o medo puxando Roberto. Era aquela urgência nos olhos dela, aquela intensidade que parecia dizer que o tempo estava se esgotando, que algo importante estava em jogo. Contra todo o bom senso, Roberto se ouviu gritando para Cleusa pelo rádio comunicador que carregava no cinto. Cleusa, você está me ouvindo? Câmbio. A resposta veio cheia de estática. Estou sim. O que foi? Câmbio. Eu estou no coxo 3. Aquela onça que eu vi ontem está aqui de novo. Ela está tentando me fazer seguir ela. Eu vou ver onde ela quer me levar. Se eu não voltar em 2 horas, manda o Zé Carlos vir me procurar. Câmbio. Houve uma pausa longa do outro lado. Então, a voz de Cleusa, aguda de preocupação. Roberto Almeida, você enlouqueceu de vez? Não vá atrás desse bicho. Câmbio. Eu preciso ver, Cleusa. Tem algo de muito errado acontecendo aqui. 2 horas. Se eu não ligar, manda buscar. Câmbio e desligo. Ele desligou o rádio antes que ela pudesse protestar mais. Pegou sua faca de cabo de chifre, que sempre carregava no cinto, verificou se tinha água suficiente no cantil de alumínio e começou a caminhar. A onça, como se tivesse entendido que ele havia decidido segui-la, acelerou levemente o passo, mas não tanto que ele não pudesse acompanhar. Ela mantinha aquela distância de cerca de 15 a 20 metros, sempre visível, sempre olhando para trás. O terreno começou a subir gradualmente. Eles estavam se afastando das áreas de pasto e adentrando o cerrado mais denso. O solo vermelho estava seco e rachado pela falta de chuva dos últimos meses. Árvores retorcidas com cascas grossas e corticosas se esticavam em direção ao céu azul impiedoso. Arbustos espinhosos arranhavam as calças jeans de Roberto a cada passo. O sol estava ficando mais forte, transformando o ar em uma névoa quente que distorcia a visão à distância. Roberto seguiu a onça por 40 minutos, sempre subindo, sempre adentrando mais profundamente no cerrado. Seu cantil estava quase vazio quando finalmente chegaram a um afloramento rochoso, uma formação de arenito vermelho que se erguia do chão como os dentes quebrados de algum gigante antigo. A onça parou ali e, pela primeira vez,
Virou completamente para encará-lo. Ela miou, um som surpreendentemente agudo para um animal daquele tamanho, e então desapareceu entre as rochas. Roberto hesitou. Entrar naquele labirinto de pedras era ainda mais perigoso do que seguir a onça em campo aberto. Ali dentro ele não teria visibilidade, não teria espaço para manobrar se ela decidisse atacar. Mas tinha chegado tão longe, e aquela sensação de urgência não o deixava em paz. Ele respirou fundo, murmurou uma oração rápida para São Benedito, o santo padroeiro da fazenda, e entrou entre as rochas. O calor era sufocante ali dentro, refletindo das paredes de pedra e criando uma espécie de forno natural. Roberto teve que se espremer por algumas passagens estreitas, sua camisa ficando encharcada de suor. E então, virando uma esquina entre duas formações rochosas, ele ouviu um miado fraco, agudo, desesperado, um miado de filhote. Roberto acelerou o passo, contornando mais uma formação rochosa, e então parou abruptamente, seu cérebro tentando processar a cena diante dele. Em uma pequena depressão natural entre as rochas, protegida do sol direto por uma saliência de pedra, estava um filhote de onça. Não podia ter mais do que 2 ou 3 meses de idade, ainda com aquela aparência desajeitada de todos os filhotes, patas grandes demais para o corpo, orelhas desproporcionais. Mas não era a aparência do filhote que fez o coração de Roberto apertar dolorosamente. Era seu estado. O filhote estava magro, terrivelmente magro. Roberto podia ver as costelas sob a pelagem manchada. Seus olhos, que deveriam ser brilhantes e alertas, estavam semicerrados e sem foco. Havia uma ferida feia na pata traseira esquerda, inchada e vermelha, com pus amarelado escorrendo. A infecção era óbvia mesmo à distância. O filhote tentou se levantar quando viu Roberto, mas suas pernas traseiras cederam e ele caiu de volta, soltando um miado patético de dor. E ali, do outro lado da depressão, estava a fêmea adulta, a mãe. Ela estava sentada, observando Roberto com aqueles olhos dourados intensos. E agora, finalmente, ele entendeu completamente. Ela não tinha vindo pedir ajuda para si mesma. Tinha vindo pedir ajuda para seu filhote. Um filhote que estava morrendo lentamente de infecção e desnutrição, que ela não podia alimentar adequadamente porque estava fraco demais para acompanhá-la nas caçadas, que ela não podia curar porque a natureza não tem antibióticos e cirurgia. Roberto ficou paralisado, dividido entre o instinto de autopreservação que gritava para ele sair dali imediatamente e algo mais profundo, mais humano, que reconhecia o desespero universal de uma mãe tentando salvar seu filho. Ele havia passado por isso. Anos atrás, quando sua filha Marina tinha apenas 6 anos, ela tinha contraído meningite. Ele tinha carregado aquele pequeno corpo febril nos braços por 20 quilômetros até a cidade mais próxima, no meio da noite, porque a caminhonete havia quebrado. Tinha implorado aos médicos que fizessem qualquer coisa, que salvassem sua menina. Tinha vendido metade do gado para pagar o tratamento no hospital particular, quando disseram que o posto de saúde público não tinha os antibióticos necessários. Ele olhou para a onça-mãe e viu o mesmo desespero que tinha sentido naquela noite terrível. A mesma impotência, a mesma disposição de fazer qualquer coisa, até mesmo quebrar todas as regras de seu próprio instinto para salvar o filho. Ela tinha passado 4 dias seguindo-o, esperando o momento certo, tentando comunicar sua necessidade da única forma que sabia, porque havia reconhecido nele algo que ela precisava desesperadamente: a capacidade de curar. Está bem. Roberto ouviu sua própria voz, rouca e trêmula. Está bem, eu vou ajudar. Mas você precisa me deixar chegar perto dele. A onça não respondeu, é claro. Ela era um animal selvagem, não entendia português. Mas quando Roberto deu um passo hesitante em direção ao filhote, ela não rosnou, não mostrou os dentes, não se moveu para interceptá-lo. Apenas observou cada músculo de seu corpo tenso como arame esticado, pronta para atacar se ele fizesse qualquer movimento que interpretasse como ameaça a seu filhote, mas permitindo que ele se aproximasse. Roberto se ajoelhou lentamente a cerca de 1 metro do filhote. De perto podia ver que a situação era ainda pior do que havia pensado. A ferida na pata não era apenas uma infecção superficial. Parecia que algo tinha perfurado a carne profundamente. Talvez um espinho grande ou fragmento de osso de alguma presa que o filhote tinha tentado comer. A infecção tinha se espalhado. Ele podia ver as estrias vermelhas subindo pela perna, um sinal clássico de infecção linfática. Se não fosse tratado logo, aquilo se transformaria em sepse e o filhote morreria. Eu preciso levá-lo para a fazenda, Roberto disse em voz baixa, falando mais para acalmar a si mesmo do que por qualquer expectativa de que a onça entendesse. Preciso limpar essa ferida, dar antibiótico, manter ele hidratado.
Ele não vai sobreviver aqui. Ele estendeu a mão lentamente em direção ao filhote. A mãe soltou um rosnado baixo, um som que fez cada pelo do corpo de Roberto se arrepiar. Ele congelou, mas não retirou a mão. Eu sei, ele disse suavemente. Eu sei que você tem medo. Eu também tenho. Mas se você quer que eu ajude, precisa me deixar pegá-lo. Por longos segundos, nada aconteceu. O mundo pareceu congelar naquele momento. O sol implacável batendo nas rochas. O som distante de uma siriema gritando em algum lugar. O cheiro de pedra quente e cerrado seco enchendo o ar. E então, em um movimento que Roberto jamais esqueceria pelo resto de sua vida, a onça-mãe se levantou, caminhou até o filhote, o lambeu uma vez no topo da cabeça em um gesto de despedida e conforto, e então recuou 3 passos, sentando novamente, dando permissão. Roberto sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele tinha 52 anos. Tinha vivido a vida dura do cerrado. Tinha enfrentado secas devastadoras, perdido gado para doenças, enterrado amigos e parentes, mas nunca, em toda a sua vida, tinha testemunhado um ato de confiança tão profundo, tão contra todos os instintos de sobrevivência de uma espécie. Aquela mãe selvagem estava colocando a vida de seu filho nas mãos de um humano, o predador mais perigoso que o planeta já conheceu, porque não tinha outra escolha. Com mãos que tremiam violentamente, Roberto tocou o filhote. A pelagem era surpreendentemente macia, ainda mantendo aquela textura de filhote. O pequeno animal estava quente demais, febril. Ele miou fracamente quando Roberto o levantou, mas não tinha força para lutar. Era surpreendentemente leve, não devia pesar mais do que 3 ou 4 quilos, magro demais para sua idade. Roberto tirou sua camisa xadrez, deixando apenas a camiseta branca por baixo, e envolveu o filhote cuidadosamente, criando uma espécie de cesto improvisado. O filhote se aninhou contra seu peito, buscando calor e conforto, mesmo vindo de uma espécie que deveria ser sua inimiga natural. Roberto olhou para a mãe uma última vez. Eu vou cuidar dele, ele prometeu. Eu juro por tudo que é sagrado que vou fazer tudo o que puder para salvar seu filho. E quando ele estiver bem, eu vou trazê-lo de volta para você. A onça o observou com aqueles olhos dourados imensos, e Roberto jurou que viu compreensão ali, e gratidão, e um medo terrível que qualquer mãe sentiria ao entregar seu filho a um estranho. Então ela virou e desapareceu entre as rochas, silenciosa como uma sombra, deixando Roberto sozinho com o fardo precioso que havia lhe confiado. Se você está acompanhando esta história incrível, e já está com o coração apertado, querendo saber o que acontece com esse filhote, então eu preciso te fazer um pedido. Pausa o vídeo só por um segundo e se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias reais assim, que mostram esse lado inexplicável da conexão entre humanos e animais. E me diz aqui nos comentários, você já teve algum momento onde sentiu que um animal estava tentando se comunicar com você? Pode ser seu cachorro, seu gato, um pássaro, qualquer coisa. Conta sua história porque eu leio todos os comentários e adoro saber dessas experiências. E agora, vamos descobrir se Roberto consegue salvar esse filhote. Aperta o play. A caminhada de volta para a caminhonete foi uma das mais longas da vida de Roberto. Cada passo tinha que ser cuidadoso para não machucar mais o filhote ferido que carregava contra o peito. O pequeno animal havia parado de miar, o que era preocupante. Roberto checava constantemente se ainda estava respirando, sentindo com alívio cada pequena elevação do peito peludo contra suas costelas. Quando finalmente chegou a caminhonete, o sol já estava alto no céu, devia ser quase meio-dia. Roberto colocou o filhote cuidadosamente no banco do passageiro, ainda envolto em sua camisa, e pegou o rádio com mãos trêmulas. Cleusa, você está aí? Câmbio. A resposta veio imediata, a voz dela carregada de alívio e raiva em partes iguais. Roberto Almeida, faz quase 2 horas. Eu já estava prestes a mandar o Zé Carlos atrás de você. O que diabos aconteceu? Câmbio. Cleusa, escuta bem o que eu vou falar, porque você não vai acreditar. Aquela onça, ela tinha um filhote doente escondido nas pedras. Ela me levou até ele. Eu estou trazendo o filhote para casa. Ele está com infecção grave e está morrendo. Eu preciso que você ligue agora para o Dr. Cardoso em Aquidauana e explique a situação. Diz que é urgente, que estou chegando em 40 minutos. Câmbio. Houve um silêncio longo do outro lado. Então, Roberto, você está me dizendo que está trazendo um filhote de onça pintada para nossa casa? Você enlouqueceu completamente? Câmbio. Cleusa, pelo amor de Deus, não começa. Eu dei minha palavra para aquela mãe que eu ia salvar o filho dela. Só liga para o Dr. Cardoso, por favor. Câmbio e desligo. Roberto ligou a caminhonete e começou a dirigir o mais rápido que o terreno irregular permitia, uma mão no volante, a outra apoiando o filhote,
para evitar que ele rolasse do banco a cada solavanco. Seus pensamentos eram um turbilhão. O que ele tinha feito? Tinha realmente prometido a uma onça selvagem que salvaria seu filhote? E mais importante, como exatamente pretendia cumprir essa promessa? Dr. Márcio Cardoso era o veterinário mais próximo, mas sua clínica em Aquidauana atendia principalmente gado, cavalos, cachorros e gatos. Roberto não tinha ideia se ele saberia como tratar um filhote de onça pintada, mas não tinha escolha. Era isso ou assistir o pequeno animal morrer. E Roberto não conseguia suportar a ideia de voltar àquele afloramento rochoso e ter que encarar aqueles olhos dourados e dizer que havia falhado. Quando chegou à sede da fazenda, Cleusa estava esperando na varanda. Os braços cruzados, uma expressão de preocupação e desaprovação em partes iguais no rosto. Mas quando viu Roberto descer da caminhonete, carregando o embrulho de camisa manchada de sangue e pus, sua expressão mudou instantaneamente. Apesar de todos os seus protestos, Cleusa tinha um coração maior que o Pantanal, e a visão de qualquer criatura sofrendo, não importava quão selvagem ou perigosa, despertava seu instinto maternal. "Meu Deus do céu", ela sussurrou, descendo os degraus da varanda rapidamente. "Deixa eu ver." Roberto abriu cuidadosamente a camisa, revelando o filhote. À luz clara do dia, longe das sombras das rochas, ele parecia ainda mais patético. Os olhos estavam fechados agora, as orelhas caídas. A respiração era rápida e superficial. A pata ferida estava inchada ao dobro do tamanho normal. Cleusa engoliu em seco. "Roberto, esse bichinho está morrendo. A gente precisa fazer alguma coisa agora. O Dr. Cardoso vai chegar. Ele disse que estava no meio de uma cirurgia em uma vaca, mas que vem assim que terminar. Pode demorar 1 ou 2 horas. Mas, Roberto, esse filhote não tem 1 ou 2 horas. Olha a febre, olha como ele está respirando." Roberto sabia que ela estava certa. Ele podia sentir o calor excessivo emanando do corpo pequeno. "O que a gente pode fazer?" Cleusa pensou por um momento. Depois tomou uma decisão. "Traz ele para dentro. Vamos fazer o que pudermos até o veterinário chegar." Eles prepararam um local na despensa dos fundos. Um cômodo fresco e escuro, onde Cleusa guardava mantimentos. Forraram uma caixa de madeira grande com toalhas limpas e velhas e colocaram o filhote lá dentro. Roberto trouxe a caixa de primeiros socorros que mantinha para emergências com o gado e Cleusa pegou água fervida e panos limpos. "Primeiro a gente precisa limpar essa ferida", Cleusa disse, assumindo o comando com a eficiência prática de quem tinha criado 4 filhos e cuidado de animais doentes a vida inteira. "E precisa dar água para ele. Está desidratado." Limpar a ferida foi um processo doloroso e delicado. Mesmo fraco, o filhote miava e tentava morder quando tocavam na pata infeccionada. Roberto teve que segurá-lo firmemente, enquanto Cleusa, com mãos surpreendentemente gentis, limpava o pus e a sujeira com água morna e sabão neutro. A ferida era profunda, uma perfuração que ia até o osso. Quando Cleusa terminou de limpar, eles podiam ver fragmentos de algo escuro ainda encravados no tecido. "Isso parece espinho", Cleusa disse, pegando uma pinça esterilizada. "Espinho grande. Deve ter pisado e o espinho quebrou dentro." Com paciência infinita, ela removeu 3 fragmentos grandes de espinho, cada um fazendo o filhote gemer de dor. Roberto segurava o pequeno corpo tremendo, murmurando palavras de conforto que não sabia se faziam alguma diferença, mas que sentia necessidade de dizer. Quando todos os fragmentos foram removidos, Cleusa irrigou a ferida com água oxigenada. Depois aplicou uma pomada antibiótica que usavam em feridas de gado. "Agora a água", ela disse. Usando uma seringa sem agulha, começou a pingar água morna na boca do filhote. No início ele não reagiu, a água simplesmente escorria pela lateral da boca. Mas depois de algumas tentativas, instinto ou necessidade, o fez começar a engolir. Gota por gota, lentamente, Cleusa conseguiu fazer o filhote tomar cerca de 50 mililitros de água. "É pouco", ela disse, "mas é melhor que nada. A gente vai tentar dar mais daqui a meia hora." Eles se sentaram no chão ao lado da caixa, observando o filhote. Roberto não conseguia parar de pensar na mãe, ainda lá nas rochas, esperando, se perguntando se tinha feito a escolha certa, se voltaria a ver seu filho. Ele se pegou fazendo uma promessa silenciosa, não apenas à onça, mas a si mesmo. Ele salvaria este filhote. Não importava o que custasse. Dr. Márcio Cardoso chegou 2 horas depois, dirigindo sua caminhonete branca com o símbolo da clínica veterinária pintado na lateral. Ele tinha 44 anos, era alto e magro, com óculos de armação metálica e um ar de competência tranquila que vinha de 2 décadas tratando de tudo,
desde galinhas com piolhos até cavalos de corrida com fraturas. Mas quando Roberto o levou até a despensa e mostrou o paciente, mesmo Márcio ficou momentaneamente sem palavras. Roberto Almeida, ele finalmente disse, em 20 anos de profissão, eu já fui chamado para coisas estranhas. Já tirei cobras de dentro de motor de trator, já tratei papagaio com depressão, já castrei javali selvagem, mas um filhote de onça pintada é novo até para mim. Você pode ajudar? Roberto perguntou, e havia uma urgência em sua voz que fez Márcio olhá-lo com mais atenção. Posso tentar, o veterinário disse, se ajoelhando ao lado da caixa. Mas preciso ser honesto com você, Roberto. A chance de sobrevivência não é grande. Ele está muito debilitado, muito desidratado, e essa infecção está avançada. Mesmo com antibióticos, pode ser tarde demais. Faça o que puder. Roberto disse. Eu prometi para a mãe dele que ia tentar. Márcio olhou para Roberto com curiosidade. A mãe? Como assim? Enquanto Márcio examinava o filhote, Roberto contou a história toda. Os 4 dias sendo seguido pela onça, a forma como ela havia comunicado sua necessidade, como havia confiado seu filhote a um humano. Márcio escutou em silêncio, suas mãos experientes palpando o filhote, verificando temperatura, olhando as gengivas, examinando a ferida. Isso é extraordinário. Ele finalmente disse, eu já ouvi histórias assim, mas nunca de forma tão clara, tão intencional. Essa fêmea deve estar desesperada. Ela está, Roberto confirmou. Eu vi nos olhos dela. Márcio abriu sua maleta médica. Ok, vamos ao trabalho. Primeiro, preciso dar antibiótico. Algo forte. Depois vou fazer uma limpeza cirúrgica mais profunda dessa ferida. Remover qualquer tecido necrosado. Vai precisar anestesia local. E vamos precisar manter ele hidratado, preferencialmente com soro intravenoso. Mas em um filhote desse tamanho, achar uma veia vai ser desafiador. Pelas próximas 3 horas, a despensa da casa de Roberto se transformou em uma clínica veterinária improvisada. Márcio trabalhou com a concentração de um cirurgião, desbridando o tecido morto, irrigando a ferida com solução antibiótica, finalmente suturando parcialmente, deixando uma abertura para drenagem contínua. Ele conseguiu estabelecer uma linha intravenosa em uma veia minúscula na pata dianteira, administrando fluidos e antibióticos diretamente na corrente sanguínea. Cleusa preparou uma fórmula de leite especial, misturando leite integral com gema de ovo e uma pitada de sal, a mesma receita que tinha usado anos atrás, quando tinha que alimentar bezerros órfãos. Usando a seringa, ela conseguiu fazer o filhote tomar quase 100 mililitros, uma vitória pequena, mas significativa. Quando Márcio finalmente se levantou, suas costas estalando pelo tempo agachado, ele parecia exausto. Isso é tudo que posso fazer por agora, ele disse. As próximas 24 horas são críticas. Se ele passar disso, tem uma chance de sobreviver. Mas, Roberto, você precisa entender, mesmo que ele sobreviva à infecção, ainda vai ter o problema de como alimentá-lo adequadamente. Filhotes de onça precisam de carne, proteína específica, e depois tem a questão de reintegrá-lo à natureza. Uma coisa de cada vez, Roberto disse. Primeiro, vamos fazê-lo sobreviver. Márcio deixou antibióticos, instruções detalhadas sobre dosagem e intervalos, e prometeu voltar no dia seguinte. Depois que ele foi embora, Roberto e Cleusa organizaram uma vigília. Eles se revezariam durante a noite, alguém sempre acordado para monitorar o filhote, administrar fluidos, verificar temperatura, garantir que ele continuasse respirando. Roberto fez o primeiro turno. Sentou-se no chão ao lado da caixa, as costas apoiadas na parede fria, observando o pequeno paciente. O filhote dormia agora, um sono profundo induzido pela exaustão e pelos medicamentos. A respiração tinha ficado um pouco mais regular, menos ofegante. A febre parecia ter diminuído ligeiramente. Pequenos sinais, mas sinais de esperança. Enquanto observava, Roberto se pegou pensando na cadeia extraordinária de eventos que tinha levado a este momento. A onça escolhendo especificamente segui-lo, sua decisão de não ignorar o comportamento dela, a confiança dela em entregar seu filhote. Era como se o universo tivesse conspirado para criar este momento impossível de conexão entre espécies que deveriam ser inimigas naturais. Sua mente vagou para Marina, sua filha, agora com 28 anos e vivendo em Campo Grande, trabalhando como professora. Ele lembrou daquela noite terrível quando ela estava doente, o medo que tinha sentido, a sensação de impotência absoluta, e compreendeu, com uma clareza cristalina, que aquela onça-mãe
tinha sentido exatamente a mesma coisa. Amor é amor, desespero é desespero. Não importa se você tem 2 pernas ou 4, se está no topo da cadeia alimentar ou não. Uma mãe assistindo seu filho morrer sente a mesma agonia universal que transcende espécie, cultura, linguagem. Por volta das 2 da manhã, Cleusa desceu para assumir o turno. Ela trouxe café preto quente e biscoitos de polvilho. Vá dormir um pouco, ela disse suavemente. Eu fico com ele agora. Roberto subiu para o quarto, mas mal conseguiu fechar os olhos. Ficou virando na cama, cada som da casa fazendo-o se perguntar se algo tinha acontecido com o filhote. Às 5 da manhã, desistiu de tentar dormir e voltou para a despensa. O filhote ainda estava vivo. Mais do que isso, quando Roberto se ajoelhou ao lado da caixa, os olhos do pequeno animal se abriram. Ainda estavam vidrados, ainda carregavam a dor e a confusão. Mas havia algo mais ali agora. Uma fagulha de consciência, de presença. O filhote o olhou por longos segundos. Depois fechou os olhos novamente, mas foi um olhar que fez o coração de Roberto acelerar com esperança. Ele abriu os olhos. Roberto disse, sua voz grossa de emoção. Cleusa. Ele abriu os olhos. Cleusa sorriu, lágrimas brilhando em seus próprios olhos. Ele é um lutador, assim como a mãe dele. O segundo dia foi uma montanha-russa emocional. Pela manhã, o filhote parecia estar melhorando. Aceitava mais líquidos. Sua temperatura tinha caído para níveis mais normais, e ele até tentou se mexer um pouco na caixa, mas à tarde teve uma recaída. A febre voltou com força, a respiração ficou ofegante novamente, e por algumas horas terríveis, Roberto achou que o perderia. Dr. Márcio voltou conforme prometido, e ajustou a medicação, aumentando a dose de antibiótico. Ele está lutando, o veterinário disse. A infecção está lutando de volta. É uma batalha agora. E tudo que podemos fazer é dar a ele as ferramentas para vencer. Eles adicionaram compressas frias para baixar a febre. Cleusa ficou horas pingando água na boca do filhote, gota por gota, recusando-se a desistir. Roberto ligou para Marina e contou a história. Sua filha, que tinha herdado o amor do pai por animais, começou a pesquisar tudo o que podia encontrar sobre cuidados com filhotes de onça, mandando informações por mensagens de texto que Roberto e Cleusa liam avidamente. No terceiro dia, algo mudou. O filhote não apenas abriu os olhos, mas os manteve abertos por períodos mais longos. Começou a mostrar interesse no ambiente ao seu redor. E quando Cleusa ofereceu a mamadeira adaptada com a fórmula de leite, ele sugou vigorosamente, tomando quase 200 mililitros de uma vez. Ele passou do pior, Dr. Márcio disse, quando veio para a visita da tarde. Não estou dizendo que está fora de perigo, mas o fato de ele estar comendo ativamente, de a febre estar controlada, de a ferida estar começando a cicatrizar, tudo isso são sinais muito bons. Roberto sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Ele tinha cumprido a primeira parte de sua promessa. O filhote sobreviveria. Mas agora vinha a segunda parte. E talvez a mais difícil, devolvê-lo à mãe. Quando você acha que ele vai estar pronto para voltar? Roberto perguntou. Márcio fez uma careta pensativa. Essa ferida vai precisar de no mínimo 2 semanas para cicatrizar o suficiente. E ele precisa ganhar peso, recuperar as forças. Eu diria que 1 mês no mínimo. Mas Roberto, você pensou em como vai fazer isso? Não é simplesmente soltar ele no mato e esperar que a mãe o encontre. Roberto tinha pensado nisso exaustivamente. Eu vou levá-lo de volta para aquele afloramento rochoso onde a encontrei. Tenho quase certeza de que ela ainda está por lá esperando. As onças são territoriais. Ela não vai abandonar aquele território enquanto houver esperança de recuperar o filhote. E se ela não estiver mais lá? Ela vai estar, Roberto disse, com uma convicção que não sabia explicar. Eu sei que ela vai estar. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina surreal. Roberto e Cleusa se tornaram pais adotivos de um filhote de onça pintada. Eles o alimentavam a cada 4 horas. Limpavam sua caixa, monitoravam sua ferida, administravam medicamentos. O filhote, que Cleusa insistiu em chamar de Esperança porque ele representa exatamente isso, crescia mais forte a cada dia. Por volta da 2ª semana, Esperança estava forte o suficiente para sair da caixa. Eles o deixavam explorar a despensa sob supervisão cuidadosa. Ele era curioso, brincalhão da forma que filhotes são, atacando os dedos dos pés de Roberto, mordiscando as barras da saia de Cleusa, batendo em tudo que se movia. Era fácil esquecer, observando-o brincar, que em alguns meses aquele pequeno animal seria um dos predadores mais eficientes da América do Sul. Marina veio visitar no final da 2ª semana, trazendo seu marido, Lucas, e os 2 filhos pequenos,
Tomás, de 6 anos, e Isabela, de 4. As crianças ficaram absolutamente fascinadas com Esperança, querendo brincar com ele como se fosse um gatinho doméstico. Roberto teve que ser firme, explicando que Esperança era selvagem, que nunca poderia ser tratado como animal de estimação, que em breve voltaria para onde pertencia. Mas ele gosta de você, vovô, Tomás observou, vendo como Esperança se aproximava de Roberto, roçando contra sua perna. Ele não vai querer ir embora. Roberto pegou o neto no colo. Sabe, Tomás, às vezes amar alguém significa deixar essa pessoa ir para onde ela precisa estar, mesmo que a gente queira ficar com ela para sempre. Esperança tem uma mãe lá fora que está esperando por ele. Ela está triste, com saudade, e eu prometi que ia devolvê-lo para ela. Você promete mesmo? Isabela perguntou, com aquela seriedade peculiar das crianças pequenas. Prometo, Roberto confirmou, e o vovô sempre cumpre suas promessas. Conforme o mês avançava, Roberto começou a preparar a reintrodução. Ele reduziu gradualmente o contato físico com Esperança, querendo garantir que o filhote não se tornasse dependente demais de humanos. Começou a alimentá-lo com pequenos pedaços de carne crua, em vez de apenas a fórmula de leite, preparando seu sistema digestivo para voltar à dieta natural. E todo dia, ele pegava a caminhonete e dirigia até o afloramento rochoso, procurando por sinais da mãe. Ele a viu 3 vezes naquele mês. Sempre à distância, sempre observando, sempre esperando. Uma vez, ela estava sentada em um ponto alto de pedra, uma silhueta dourada contra o céu azul do entardecer. Outra vez ele encontrou suas pegadas frescas na terra vermelha, perto da base das rochas. E na terceira vez, ela estava tão próxima que ele podia ver seus olhos, e havia uma pergunta naqueles olhos. Onde está meu filho? Logo, Roberto disse em voz alta, sabendo que ela não entendia, mas precisando dizer. Logo eu vou trazê-lo de volta. Eu prometi e eu vou cumprir. 4 semanas e 3 dias depois daquele primeiro encontro, Dr. Márcio deu a liberação final. A ferida está completamente cicatrizada, ele disse, examinando a pata de Esperança, que agora tinha apenas uma cicatriz rosada, onde antes havia a infecção terrível. Ele está com peso bom, forte, ativo. Está na hora. Roberto sentiu uma mistura estranha de alívio e tristeza. Nas últimas semanas, apesar de todos os seus esforços para manter distância emocional, ele tinha se afeiçoado ao pequeno filhote. Era impossível não se afeiçoar a algo que você salvou da morte, que você alimentou com suas próprias mãos, que dormiu aos seus pés enquanto você fazia vigília noturna. Mas ele sabia que Marina estava certa quando tinha dito, durante uma de suas visitas, pai, ele nunca foi seu para você ficar. Você estava apenas guardando ele para a verdadeira dona. Eles planejaram a reintrodução para um sábado de manhã. Roberto acordou antes do amanhecer, um nó apertado no estômago. Cleusa preparou café, mas nenhum dos dois conseguiu comer. Às 5:30, quando a primeira luz começava a pintar o horizonte de rosa e laranja, Roberto pegou a caixa de transporte onde Esperança dormia, agora muito maior e mais forte do que aquele filhote moribundo que ele tinha carregado 4 semanas atrás, e colocou na parte de trás da caminhonete. Cleusa o abraçou forte antes dele partir. Você é um homem bom, Roberto Almeida, ela disse, sua voz embargada. Você fez algo extraordinário. Só fiz o que era certo, ele respondeu, mas suas próprias lágrimas traíam a emoção que tentava esconder. A viagem até o afloramento rochoso levou 40 minutos. O sol estava nascendo completamente quando Roberto estacionou a caminhonete no mesmo local onde havia estacionado 4 semanas atrás. Ele pegou a caixa de transporte e começou a caminhar, seguindo o mesmo caminho que havia seguido naquele dia fatídico. Esperança estava inquieto dentro da caixa, miando e arranhando. Ele podia sentir alguma coisa, algum instinto antigo reconhecendo o cheiro do território, talvez até o cheiro de sua mãe. Roberto subia a inclinação com um passo firme, seu coração batendo cada vez mais rápido conforme se aproximava das rochas. E então ele a viu. Ela estava ali, exatamente onde ele esperava que estivesse, sentada na mesma formação rochosa onde ele a tinha visto pela primeira vez há 4 semanas. Quando ela o viu, se levantou, e Roberto podia ler em sua linguagem corporal toda a tensão de um mês de espera, toda a pergunta não feita, todo o medo e esperança misturados. Roberto parou a cerca de 20 metros dela. Lentamente, muito lentamente, ele se ajoelhou e abriu a porta da caixa de transporte. Por um momento, nada aconteceu. Então Esperança saiu, cambaleante, piscando na luz forte do sol. Ele olhou ao redor, confuso, até que seu olhar encontrou a figura da mãe nas rochas. O que aconteceu nos próximos segundos, Roberto carregaria para sempre em sua memória,
como um dos momentos mais puros e belos que já havia testemunhado. Esperança soltou um miado agudo de reconhecimento. A mãe respondeu com um chamado baixo e gutural, um som que era puro amor maternal. E então o filhote estava correndo o mais rápido que suas pernas pequenas permitiam, correndo em direção à segurança, ao lar, à mãe. Eles se encontraram no meio do caminho. A mãe praticamente derrubou o filhote com o impacto, lambendo-o freneticamente, checando cada centímetro de seu corpo, como se precisasse confirmar que ele era real, que ele havia realmente voltado. Esperança se pressionava contra ela, miando sem parar, e Roberto podia ouvir o ronronar profundo da mãe, um som de alívio e alegria tão profundo que transcendia a linguagem. Roberto ficou ali, ajoelhado na terra vermelha, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Ele tinha cumprido sua promessa. Contra todas as probabilidades, ele tinha salvado o filhote e o havia devolvido para onde pertencia. E agora, observando aquela reunião impossível, ele entendia que tinha sido parte de algo muito maior do que ele mesmo, algo que provava que as linhas que desenhamos entre espécies são artificiais, que no fundo, no lugar onde vivem as emoções mais básicas, todos nós somos iguais. A onça-mãe parou de lamber o filhote por um momento e olhou diretamente para Roberto. E naquele olhar ele viu reconhecimento, viu gratidão, viu um respeito mútuo que poucos humanos jamais receberão de um predador selvagem. Então ela pegou Esperança delicadamente pela nuca, do jeito que mães felinas carregam seus filhotes, e começou a subir pelas rochas, levando-o de volta para o esconderijo seguro que provavelmente havia sido o lar deles antes de tudo isso acontecer. Roberto observou até eles desaparecerem completamente entre as formações rochosas. Então, com pernas que tremiam de emoção e exaustão, ele se levantou e começou a caminhar de volta para a caminhonete. Seu coração estava leve de uma forma que não sentia há anos, como se tivesse saldado uma dívida com o universo que nem sabia que devia. Quando chegou em casa, Cleusa estava esperando na varanda. Ela não precisou perguntar como tinha sido. Podia ver no rosto dele. Eles se abraçaram em silêncio, dois seres humanos comuns que tinham participado de um milagre pequeno, mas significativo. Nas semanas seguintes, a vida voltou ao normal na fazenda São Benedito. Roberto retomou sua rotina de verificar cercas, cuidar do gado, lidar com os 1001 problemas que surgem diariamente em uma operação de 8.000 hectares. Mas algo tinha mudado nele, fundamentalmente. Ele olhava para o cerrado com olhos diferentes agora, com mais respeito, com mais maravilhamento. Cada vez que via um rastro de onça, cada vez que ouvia o chamado distante de algum predador na noite, ele se lembrava de que o mundo era muito mais complexo e mágico do que costumava acreditar. 2 semanas depois da reintrodução, ele voltou ao afloramento rochoso. Não tinha certeza porque, talvez apenas para verificar, para ter certeza de que sua decisão havia sido a certa. Ele caminhou até a base das rochas e estava prestes a voltar quando viu as pegadas. 2 pegadas, uma grande e uma pequena, lado a lado na terra macia. Elas seguiam juntas por vários metros antes de desaparecerem nas rochas. Mãe e filho, caçando juntos, como deveria ser. Roberto sorriu. Uma sensação de paz profunda lavando sobre ele. Estava feito. A promessa estava cumprida, não apenas na letra, mas no espírito. Ele virou para ir embora quando viu algo que fez seu coração parar. Na trilha à frente dele, a não mais que 30 metros de distância, estava a onça-mãe. Ela o observava imóvel, e por um momento Roberto sentiu aquele medo primordial novamente, a consciência de estar na presença de um predador mortal. Mas então ela fez algo que ele nunca esqueceria. Ela se sentou, envolveu a cauda ao redor das patas dianteiras e simplesmente o observou. Não havia ameaça em sua postura, não havia tensão. Era apenas um reconhecimento, uma despedida final, talvez até uma bênção. Eles ficaram assim por 1 minuto, que pareceu uma eternidade. 2 seres de espécies diferentes conectados por uma experiência compartilhada que tinha mudado ambos para sempre. Então, ela se levantou, virou e desapareceu no cerrado. Roberto nunca mais a viu novamente. Mas nos anos que se seguiram, sempre que encontrava pegadas de onça na fazenda, sempre que o gado ficava agitado porque algum predador estava nas proximidades, ele se perguntava se era ela, se era Esperança, agora crescido, ou talvez até os filhotes de Esperança, continuando o ciclo de vida que ele havia ajudado a preservar. A história se espalhou, é claro, em fazendas vizinhas, em bares da cidade, em reuniões da associação rural. A princípio, muitos não acreditaram. Diziam que Roberto havia inventado, que tinha exagerado, que provavelmente tinha apenas encontrado um filhote abandonado e criado uma história fantástica ao redor. Mas aqueles que o conheciam bem, que conheciam sua reputação de homem sério e honesto,
acreditar. E a história foi passando, ganhando vida própria, tornando-se parte do folclore local. Um repórter de um jornal de Campo Grande ouviu a história e veio entrevistar Roberto. O artigo, que saiu 2 semanas depois, tinha o título "Fazendeiro de MS salva filhote de onça após mãe pedir ajuda". O artigo foi compartilhado nas redes sociais, circulou em grupos ambientalistas, chamou a atenção de biólogos e veterinários especializados em fauna selvagem. Roberto foi convidado para dar palestras em escolas, falando sobre a importância de respeitar a vida selvagem, sobre a inteligência dos animais, sobre como, às vezes, as barreiras entre espécies podem ser atravessadas quando há necessidade suficiente e corações abertos o suficiente. Ele sempre terminava suas palestras da mesma forma: "Aquela onça me ensinou algo que eu nunca vou esquecer. Ela me ensinou que o amor de uma mãe é a força mais poderosa da natureza, capaz de quebrar todas as regras, de superar todos os medos. E me ensinou que quando outro ser vivo pede nossa ajuda, não importa quão diferente ele seja de nós, temos a obrigação moral de responder." Dr. Márcio Cardoso, o veterinário que havia tratado de Esperança, também falava sobre o caso sempre que tinha oportunidade. "Foi o caso mais extraordinário de minha carreira", ele dizia, "não apenas pela raridade médica de tratar um filhote de onça selvagem, mas pelo que representa. Foi um momento em que a natureza e a humanidade trabalharam juntas em vez de em oposição. Foi um lembrete de que podemos coexistir, que não precisamos ser inimigos." Marina, a filha de Roberto, usou a história como base para um projeto educacional em sua escola. Seus alunos criaram apresentações sobre onças pintadas, sobre a importância de preservar o cerrado, sobre empatia interespecífica. Tomás e Isabela, agora alguns anos mais velhos, contavam a história do vovô e da onça para qualquer um que quisesse ouvir, cada vez adicionando pequenos detalhes dramáticos, transformando-a em uma saga épica de coragem e compaixão. Mas para Roberto, a parte mais significativa de toda a experiência não era a atenção da mídia ou os convites para palestras. Era algo muito mais pessoal e profundo. Era a forma como a experiência tinha mudado sua relação com a terra que ele trabalhava. Antes, ele via o cerrado principalmente como um recurso, algo a ser gerenciado e controlado para sustentar seu gado. Agora, ele o via como um lar compartilhado, um ecossistema complexo onde ele era apenas um participante entre muitos. Ele começou a deixar mais áreas da fazenda sem pasto, permitindo que o cerrado nativo se recuperasse. Instalou câmeras de trilha em vários pontos da propriedade, não para monitorar ameaças, mas para documentar a vida selvagem que compartilhava seu espaço. As imagens que capturou eram de tirar o fôlego: tamanduás bandeira cavando formigueiros, lobos-guarás caçando nas horas do crepúsculo, famílias de catetos se refrescando nas aguadas. E sim, ocasionalmente, onças pintadas passando majestosamente pela noite. Uma vez, cerca de 1 ano após devolver Esperança para sua mãe, uma de suas câmeras capturou uma imagem que fez Roberto chorar. Era uma onça adulta, não tão grande quanto a mãe, mas claramente já totalmente crescida, provavelmente um macho jovem. E na pata traseira esquerda, visível mesmo na qualidade granulada da foto noturna, havia uma cicatriz. Roberto ampliou a imagem, estudou cada detalhe, e embora não pudesse ter certeza absoluta, seu coração sabia. Era Esperança. Era seu pequeno paciente, agora um predador magnífico em plena força, vivendo a vida que deveria viver, caçando, explorando, talvez um dia tendo seus próprios filhotes. Ele imprimiu aquela foto e a emoldurou, pendurando-a na parede da sala de estar, ao lado de fotos de seus filhos e netos. Quando visitantes perguntavam sobre aquela imagem estranha de uma onça no meio das fotos de família, Roberto sorria e começava a contar a história. E cada vez que contava, ele se maravilhava novamente com o quão improvável, quão extraordinário, quão absolutamente mágico tinha sido todo o episódio. Houve consequências práticas também. Outros fazendeiros da região, inspirados pela história de Roberto, começaram a repensar suas próprias relações com a fauna local. Alguns formaram um grupo de conservação, trabalhando com biólogos para encontrar formas de reduzir conflitos entre gado e predadores sem recorrer à matança indiscriminada. Cercas foram modificadas, cães pastores foram treinados especificamente para proteger rebanhos de forma não letal. Corredores ecológicos foram preservados para permitir que os animais selvagens se movessem através das propriedades sem necessariamente entrar em áreas de pastagem. O IBAMA e o ICMBio usaram a história como um caso de estudo em seus programas de educação ambiental. Biólogos especializados em grandes felinos
Contactaram Roberto, pedindo informações detalhadas sobre o comportamento da onça, sobre os padrões de comunicação que ela havia usado. Um artigo científico foi publicado em um jornal de comportamento animal, documentando o caso como um dos exemplos mais claros registrados de busca intencional de ajuda interespecífica em onças pintadas selvagens. Mas talvez o impacto mais importante tenha sido nas pessoas comuns que ouviram a história. Em um mundo cada vez mais desconectado da natureza, onde os animais selvagens são vistos principalmente como abstrações em documentários ou ameaças a serem eliminadas, a história de Roberto e da onça oferecia algo diferente, oferecia esperança, oferecia a possibilidade de coexistência, oferecia um vislumbre de um mundo onde a compaixão pode atravessar as barreiras mais improváveis. Crianças em escolas urbanas, que nunca tinham visto uma onça fora de livros didáticos, desenhavam imagens de Roberto segurando esperança. Adolescentes que estavam considerando carreiras em medicina veterinária ou biologia da conservação citavam a história como inspiração. Adultos que tinham perdido a fé na bondade humana fundamental encontravam nela um lembrete de que ainda existem pessoas dispostas a arriscar algo por uma vida que não seja a sua própria. Cleusa, por sua parte, tornou-se uma defensora ferrenha da preservação do cerrado. Ela organizou bazares beneficentes para arrecadar fundos para organizações de conservação locais, deu entrevistas para rádios comunitárias sobre a importância de proteger o habitat natural e até começou a plantar árvores nativas em áreas degradadas da fazenda. Aquele filhote me ensinou que cada vida importa, ela costumava dizer. E se cada vida importa, então cada árvore, cada animal, cada pedaço de terra natural também importa. Os anos passaram, como anos tendem a passar. Roberto envelheceu, seus cabelos ficaram mais grisalhos, suas costas um pouco mais curvadas, mas sempre, até o fim de seus dias, ele carregou aquela experiência como um tesouro precioso. Ele a tinha em mente nas manhãs, quando acordava antes do amanhecer e olhava pela janela para o cerrado despertar. Ele a tinha em mente quando ensinava seus netos sobre respeitar a natureza. Ele a tinha em mente quando tomava decisões sobre como gerenciar sua terra, sempre se perguntando como isso afetará os outros habitantes deste lugar. Uma década depois do incidente, Roberto estava sentado na varanda em uma tarde de domingo, quando viu algo que fez seu coração pular. Na linha de árvores além do pasto, parcialmente oculta pelas sombras, estava uma onça. Não apenas uma, mas duas. Uma adulta e um filhote jovem, provavelmente com 4 ou 5 meses de idade. A adulta era grande demais para ser fêmea. Um macho, então, e havia algo familiar na forma como ele se movia, na forma como ele olhou brevemente na direção da casa, antes de se virar e desaparecer na mata com o filhote seguindo-o. Roberto não podia ter certeza. A distância era muito grande, a visão muito breve, mas em seu coração, ele sabia. Esperança tinha sobrevivido, tinha crescido, tinha se tornado dominante, tinha encontrado uma companheira e agora estava criando sua própria próxima geração. O ciclo continuava. A vida persistia, e Roberto tinha tido o privilégio extraordinário de ajudar a garantir isso. Ele nunca mais viu Esperança, ou a mãe dele novamente, após aquele vislumbre fugaz. Mas não precisava. Ele tinha aprendido a lição que aquela experiência tinha vindo ensinar. Tinha aprendido que o mundo é muito mais interconectado do que geralmente reconhecemos, que a inteligência e a emoção não são exclusividade humana, que o amor, em suas muitas formas, é uma força universal que não conhece barreiras de espécie e que, às vezes, se tivermos a coragem de ouvir, de ver, de responder, podemos ser parte de algo verdadeiramente extraordinário. A história, eventualmente, chegou a comunidades indígenas da região, os Terena e os Cadivel, povos que mantinham uma relação ancestral com o cerrado e seus habitantes. Os anciãos acenaram com conhecimento quando ouviram o relato. Nossos avós contavam histórias assim. Um deles disse a Roberto quando visitou a aldeia a convite deles. Histórias de quando as pessoas ainda sabiam escutar o que os animais diziam. Histórias de quando não havia muros tão altos entre nós e nossos irmãos de 4 patas. Você foi honrado, Roberto Almeida. A onça viu algo em você. Confiou em você. Isso não acontece com qualquer pessoa. Roberto levou essas palavras para casa e ponderou sobre elas. Será que ele realmente tinha sido escolhido? Ou tinha sido apenas sorte, circunstância? Ele nunca encontrou uma resposta satisfatória, mas no final, decidiu que não importava. O que importava era que quando a oportunidade tinha se apresentado, quando um ser vivo tinha pedido ajuda da única forma que podia, ele não tinha virado as costas. Ele tinha respondido. E isso
decidiu ele, era o que definia uma pessoa. Não as grandes declarações ou gestos espalhafatosos, mas os pequenos momentos de escolha, quando você decide ajudar mesmo quando é inconveniente, mesmo quando é assustador, mesmo quando ninguém além de você e Deus saberá. A história se tornou parte da identidade da Fazenda São Benedito. Quando Roberto finalmente decidiu que estava muito velho para gerenciar a operação sozinho e passou a responsabilidade principal para seu filho mais novo, Carlos, que tinha 35 anos e havia estudado agronomia em Campo Grande, ele fez questão de contar a história e explicar a filosofia que havia desenvolvido. Esta terra não é só nossa, ele disse a Carlos, enquanto caminhavam pela propriedade em um fim de tarde dourado. Nós compartilhamos ela com centenas, talvez milhares de outras vidas. Onças, tamanduás, lobos, aves, insetos, árvores, todos eles têm tanto direito de estar aqui quanto nós. Nosso trabalho não é dominar, é coexistir, é encontrar formas de viver que permitam que todos prosperem. Carlos, que tinha crescido ouvindo a história do pai e da onça, compreendeu perfeitamente. Sob sua gestão, a fazenda continuou as práticas de conservação que Roberto havia iniciado, até expandindo-as. Eles criaram uma pequena reserva particular do patrimônio natural em uma porção de 500 hectares da propriedade, onde nenhum gado jamais pastaria, onde o cerrado seria preservado em sua forma mais pura. Instalaram mais câmeras de trilha, não para vigiar, mas para documentar e aprender. E o mais importante, continuaram a contar a história, mantendo viva a lição que havia mudado tudo. Quando Tomás, o neto de Roberto, tinha 16 anos, ele veio passar umas férias na fazenda. Uma noite, sentado na varanda com o avô, já idoso e com saúde frágil, ele fez uma pergunta que tinha estado em sua mente há anos. Vovô, você acha que aquela onça realmente entendia o que estava fazendo? Tipo, você acha que ela sabia que você era um humano que poderia ajudar? Ou foi só instinto, desespero aleatório? Roberto ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu que escurecia. Finalmente ele disse: Tomás, eu passei 15 anos pensando nessa pergunta. E sabe o que eu concluí? Não importa. Talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo. Talvez fosse só instinto cego, mas o resultado foi o mesmo. Uma vida foi salva, uma conexão foi feita. E muitas pessoas aprenderam algo sobre compaixão e respeito. No fim, a intenção importa menos do que a ação e o resultado. Mas você acredita, né, vovô? Tomás insistiu. No fundo, você acredita que ela sabia. Roberto sorriu, aquele sorriso lento e sabido de quem guardou um segredo precioso por muito tempo. Sim, eu acredito. Eu olhei naqueles olhos, Tomás. Eu vi o que havia lá. Não era apenas instinto animal, era pensamento, era emoção, era comunicação intencional. Ela escolheu me seguir especificamente por dias. Ela esperou o momento certo. Ela me guiou até seu filho. E depois ela confiou. Você não pode fingir esse tipo de coisa. Você não pode imitar intenção. Estava lá, real como você e eu conversando agora. Tomás absorveu isso, então perguntou: E quando você devolveu o filhote, quando eles se reencontraram? Como foi? Eu quero dizer, como você se sentiu? Roberto fechou os olhos, transportando-se de volta àquele momento anos atrás. Foi como testemunhar um milagre, ele disse suavemente. Foi ver amor puro e incondicional. O tipo de amor que não calcula ou pesa consequências. Foi ver a prova de que, no fundo, no lugar onde vivem as coisas que realmente importam, todos nós somos iguais. Todos nós amamos. Todos nós tememos. Todos nós faremos qualquer coisa para proteger aqueles que amamos. E foi a honra de perceber que eu tinha sido escolhido para ser parte disso, para facilitar aquela reunião. Foi, e sempre será, o momento mais importante da minha vida. Tomás abraçou o avô, sentindo lágrimas picar seus próprios olhos. Obrigado por ter feito isso, vovô. Obrigado por ter sido corajoso o suficiente para ajudar. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, Roberto disse. Mas ambos sabiam que não era verdade. A maioria das pessoas teria fugido, teria ignorado os sinais, teria escolhido segurança sobre compaixão. Roberto tinha sido diferente, e o mundo era um lugar um pouco melhor por causa disso. Roberto Almeida faleceu tranquilamente em seu sono 3 anos depois daquela conversa com Tomás. Ele tinha 67 anos, uma vida bem vivida e completa. Seu funeral foi grande, com pessoas vindo de todo o estado para prestar suas homenagens. Mas o que o teria feito sorrir se pudesse ter visto foi a quantidade de crianças presentes. Crianças de escolas onde ele tinha palestrado, crianças que conheciam sua história, crianças que tinham crescido ouvindo sobre o fazendeiro e a onça. Elas trouxeram desenhos,
colocando-o sobre seu caixão. Desenhos de onças, de filhotes, de um homem sorridente segurando um animal pequeno e dourado. Na lápide que Cleusa e os filhos escolheram, além das datas de nascimento e morte, havia uma inscrição simples. Ele ouviu quando ninguém mais ouviria. Ele ajudou quando ajudar parecia impossível. Ele provou que a compaixão não conhece fronteiras. E naquela noite, depois que todos tinham ido embora, depois que o cemitério estava escuro e silencioso, Cleusa jurou que ouviu um som na distância. Um chamado grave e gutural. O som que uma onça faz para chamar seus filhotes, ou talvez para se comunicar através de longas distâncias. Ela não podia ter certeza de onde veio, ou mesmo se realmente ouviu, ou se era apenas sua imaginação, seu coração querendo acreditar em uma conexão final. Mas ela escolheu acreditar que era real. Escolheu acreditar que, de alguma forma, através de meios que humanos não podem compreender completamente, as onças do cerrado sabiam que tinham perdido um amigo e estavam oferecendo sua própria forma de despedida. A Fazenda São Benedito continuou sob a gestão de Carlos e depois passou para Tomás, que aos 28 anos tinha se formado em Biologia da Conservação, inspirado diretamente pela história de seu avô. Sob a liderança de Tomás, a fazenda se transformou em um modelo de agricultura sustentável integrada com conservação. Eles ofereciam tours educacionais, ensinando outros fazendeiros como implementar práticas similares. Eles colaboravam com universidades em estudos de longo prazo sobre comportamento de onças. Eles se tornaram, em essência, uma ponte entre o mundo humano da agricultura e o mundo selvagem do cerrado. E as onças continuaram lá. As câmeras de trilha capturavam-nas regularmente, passando pela propriedade em suas jornadas noturnas, caçando, marcando território, às vezes trazendo filhotes para ensinar as habilidades essenciais de sobrevivência. Algumas tinham marcas distintivas que os pesquisadores aprenderam a reconhecer. Uma tinha uma cicatriz na pata traseira esquerda. Ela aparecia nas câmeras ocasionalmente, sempre saudável, sempre magnífica. Tomás mantinha um arquivo especial de todas as fotos dessa onça em particular. Embora oficialmente, cientificamente, ele não pudesse provar que era a esperança, mas em seu coração, assim como seu avô, ele sabia. A história continuou a se espalhar através das gerações. Professores a usavam em aulas de biologia para discutir comportamento animal. Terapeutas a usavam para ilustrar conceitos de empatia e conexão. Escritores a incorporavam em livros infantis, romanceando os detalhes, mas mantendo a essência da verdade central, que a compaixão pode atravessar qualquer barreira quando permitimos que ela faça. 20 anos após a morte de Roberto, um documentário foi produzido sobre a história. Cineastas passaram meses na Fazenda São Benedito entrevistando Cleusa, agora com quase 80 anos, mas ainda afiada como uma navalha. Carlos, Tomás, Marina, Dr. Márcio Cardoso, biólogos especializados que tinham estudado o caso, e até alguns dos anciãos indígenas que tinham compartilhado suas próprias histórias similares. Eles usaram câmeras de alta definição para capturar a beleza do cerrado. Contrataram animadores para recriar visualmente os momentos-chave da história que não tinham sido filmados. Quando o documentário foi lançado, ele se tornou viral globalmente. Milhões de pessoas assistiram, choraram, compartilharam. Comentários vinham de todo o mundo, de pessoas dizendo como a história tinha tocado seus corações, tinha mudado suas perspectivas, tinha inspirado ações. Alguns doaram para organizações de conservação. Outros se voluntariaram em centros de reabilitação de animais. Muitos simplesmente olharam para o mundo natural ao seu redor com novos olhos, com mais respeito, com mais maravilhamento. Houve críticos, é claro, sempre há. Alguns diziam que a história era antropomorfizada demais, que atribuía emoções humanas a animais que agiam apenas por instinto. Outros argumentavam que Roberto tinha agido irresponsavelmente, que alimentar e cuidar de uma onça, mesmo um filhote, era perigoso e enviava a mensagem errada. Alguns até sugeriam que a história toda era fabricada, uma fábula moderna sem base na realidade. Mas aqueles que tinham estado lá, que tinham visto, que conheciam Roberto e conheciam a verdade em seus olhos quando contava a história, eles sabiam melhor. E no final, a verdade não precisa de defesa. Ela existe, sólida e inabalável, independente de quantos escolhem duvidar dela. Isabela, a neta mais nova de Roberto, seguiu carreira como veterinária especializada em fauna selvagem. Aos 32 anos, ela estava trabalhando em um centro de reabilitação em Mato Grosso,
quando um filhote de onça foi trazido, vítima de um incêndio florestal que havia matado sua mãe. O filhote estava traumatizado, assustado, se recusando a comer ou interagir com os tratadores. Isabela se sentou ao lado da jaula dele e começou a contar uma história. A história de seu avô, de uma onça-mãe desesperada, de um filhote doente chamado Esperança, de como a compaixão e a confiança tinham atravessado o abismo entre espécies. Ela não sabia se o filhote entendia as palavras. Provavelmente não. Mas havia algo em sua voz, algo no tom, na emoção carregada em cada sílaba, que pareceu acalmar o pequeno animal. Ele parou de se encolher no canto da jaula. Suas orelhas se viraram em direção a ela, e quando ela lentamente ofereceu comida através das grades, ele hesitou apenas um momento antes de aceitar. Aquele filhote sobreviveu, foi reabilitado e eventualmente reintroduzido ao selvagem. E Isabela continuou usando a história de seu avô como uma ferramenta, contando-a para outros animais assustados, usando-a como uma ponte de confiança. Ela não podia explicar por que funcionava, mas funcionava. Era como se a história em si tivesse se tornado algo vivo, algo com poder próprio para curar e conectar. Cleusa viveu até os 89 anos, lúcida e forte, até quase o fim. Nos últimos anos de sua vida, ela passava muito tempo na varanda, olhando para o cerrado que ela e Roberto tinham amado e protegido juntos. Às vezes, especialmente ao entardecer, ela falava com ele como se ele ainda estivesse sentado ao seu lado. Contava sobre os netos, sobre como a fazenda estava prosperando, sobre como a história dele continuava a inspirar pessoas ao redor do mundo. E às vezes, quando a luz estava certa e as sombras eram longas, ela jurava que via movimentos na linha de árvores além do pasto, formas douradas com rosetas negras, movendo-se com aquela graça líquida característica dos grandes felinos. Ela nunca soube se eram realmente onças ou apenas truques da luz e da saudade, mas ela escolhia acreditar que eram reais. Escolhia acreditar que as onças ainda estavam lá, ainda prosperando, ainda compartilhando aquela terra com os humanos, em uma trégua frágil, mas persistente, que seu marido tinha ajudado a forjar. Quando Cleusa faleceu, foi enterrada ao lado de Roberto, sob um céu infinito de estrelas, e as pessoas que vieram prestar homenagens contavam que naquela noite onças chamaram na distância, suas vocalizações ecoando através do cerrado silencioso como um réquiem selvagem. A história transcendeu gerações. Tornou-se lenda, foi contada e recontada até que os detalhes exatos se tornassem nebulosos, mas a verdade central permaneceu cristalina. Uma vez, em um lugar não tão distante, não tão diferente de onde você pode estar agora, uma barreira impossível foi atravessada. Uma mãe desesperada pediu ajuda da única forma que sabia. Um homem bom escolheu responder. E por um momento breve, mas perfeito, duas espécies que deveriam ser inimigas encontraram terreno comum no território universal do amor parental e da compaixão. E aquela história, aquele momento de conexão genuína, em um mundo cada vez mais fragmentado, continuou a ressoar através dos anos, porque tocava algo fundamental na experiência humana. O desejo de acreditar que não estamos tão separados do mundo natural quanto parece. A esperança de que a bondade é reconhecida e correspondida, mesmo através das divisões mais improváveis. A necessidade de saber que nossas ações importam, que uma única escolha de ajudar em vez de virar as costas pode ter ondulações que se estendem muito além do que jamais poderemos ver. Décadas após o evento original, turistas visitavam a fazenda São Benedito especificamente por causa da história. Queriam ver o afloramento rochoso onde tudo aconteceu. Queriam andar pelos mesmos caminhos que Roberto e a onça tinham percorrido. Queriam acreditar, mesmo que apenas por algumas horas, que o mundo ainda tinha espaço para milagres pequenos. E talvez tivesse. Talvez sempre tivesse tido. Talvez precisássemos apenas abrir nossos olhos para ver, nossos ouvidos para ouvir, nossos corações para responder, quando o impossível nos chamava. A história de Roberto e da onça tornou-se um símbolo, uma parábola moderna sobre coexistência, sobre respeito mútuo, sobre a possibilidade de harmonia entre humanidade e natureza. Foi ensinada em escolas, discutida em conferências de conservação, citada em debates sobre política ambiental. Inspirou outras histórias, outras conexões, outros momentos de bravura humana em nome de criaturas que não podiam pedir ajuda em palavras, mas pediam mesmo assim. E em algum lugar do Cerrado de Mato Grosso do Sul, onças pintadas ainda caminham sob as estrelas, caçam nas horas silenciosas antes do amanhecer, criam seus filhotes em esconderijos secretos entre rochas e árvores antigas. E talvez, apenas talvez,
Algumas delas carregam em sua memória genética um traço de conhecimento passado através de gerações, que uma vez, quando tudo parecia perdido, humanos ajudaram. Que nem todos são inimigos, que às vezes, em circunstâncias raras e especiais, podemos ser aliados. A Fazenda São Benedito continua prosperando, agora gerenciada pela 5ª geração da família Almeida. Cada nova geração ouve a história, aprende as lições, assume a responsabilidade de manter vivo não apenas o legado material, mas o legado espiritual que Roberto começou. Eles mantêm as práticas de conservação, expandem as áreas protegidas, trabalham incansavelmente para provar que agricultura e natureza selvagem não precisam ser mutuamente exclusivas. E na parede da sala de estar, agora entre dezenas de fotos de família expandidas através de gerações, ainda pende aquela imagem emoldurada de uma onça com uma cicatriz na pata traseira esquerda. Uma lembrança física de um tempo quando o impossível aconteceu, quando barreiras caíram, quando a compaixão venceu o medo. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou, como eu me arrepiei ao escrever cada palavra desta história verdadeira, deixa aquele like e se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais assim, histórias que mostram o lado mágico e misterioso da nossa conexão com os animais. Histórias que provam que o mundo é muito mais extraordinário do que geralmente pensamos. Compartilha esse vídeo com quem precisa acreditar que ainda existe beleza e bondade neste mundo, que conexões impossíveis podem acontecer quando menos esperamos, que a compaixão é uma linguagem universal que transcende espécie, cultura e todas as barreiras que construímos entre nós e o resto da criação. E me conta aqui nos comentários, você já teve algum momento na sua vida onde sentiu uma conexão inexplicável com um animal? Um momento onde percebeu que eles estão tentando se comunicar, tentando pedir ajuda, ou simplesmente tentando nos dizer que, no fundo, não somos tão diferentes assim? Conta sua história porque eu leio todos os comentários e adoro saber dessas experiências. Cada história é um lembrete de que o que aconteceu com Roberto não foi único, apenas especial. Acontece todos os dias em formas grandes e pequenas, quando abrimos nossos corações o suficiente para perceber. A história de Roberto nos ensina algo fundamental, que coragem às vezes significa fazer algo assustador porque é a coisa certa a fazer, que confiança pode existir nos lugares mais improváveis, que o amor é realmente a força mais poderosa do universo, capaz de derrubar muros que pensávamos intransponíveis, e que cada um de nós em nosso dia a dia comum pode ser parte de algo extraordinário se escolhermos responder quando a vida nos chama para a ação. Um abraço enorme e lembre-se, o mundo está cheio de magia esperando para ser descoberta. Às vezes ela vem na forma de uma onça pintada seguindo você por 4 dias. Às vezes ela vem em formas menores, mais sutis, mas está sempre lá, esperando por corações corajosos o suficiente para ver, ouvidos abertos o suficiente para ouvir e mãos dispostas o suficiente para ajudar. Até a próxima história. E que você encontre sua própria conexão extraordinária com o mundo selvagem e maravilhoso que nos cerca.